Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo do livro Curso Preparatório do Espiritismo, que é um livro da Edições FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos na 22ª aula, estamos terminando o nosso primeiro livro. E lembro que se você não ouviu as lições anteriores, então que você escute para que você se intere mais sobre o Espiritismo, né? E também estude os livros da codificação espírita, que são os livros escritos por Kardec. Nessa aula nós temos duas partes também. A primeira parte é a história de Belarmino Bicas e a segunda parte a gente vai falar sobre reforma íntima. Essa primeira parte, que é a história de Belarmino Bicas, ela foi retirada do livro de Humberto de Campos, que se chama Cartas e Crônicas, e é o capítulo 16. Então vamos lá. Depois da festa beneficente, em que servíamos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a quem nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido. Bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Kardec. Aos 38, e como sempre fora irascível por temperamento, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi, inconscientemente, 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. E, exibindo curioso um papel, Belarmino acrescentava. Conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bagagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amus. Explique ao pessoal da Terra que mau humor também mata. Foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações, que não me furto a satisfação de transcrever. Belarmino Bicas. Número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. Olha só que curioso. 1811, em razão de contrariedades em família. 906, por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614, por alterações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. 1801, por motivos de desgostos com filhos, genros e noras. 11, por descontentamento com os netos. 1015, por entrar em choque com chefes de serviço. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta.
614 por mal-entendidos com vizinhos, 315 por ressentimentos com amigos íntimos, 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas, 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates, 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações, 419 por desavenças com leiteiros e padeiros, 820 por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés, 211 por ofender-se com dificuldade em serviços de telefones, 90 por motivos de controvérsias em casas de diversões, 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa, 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita, 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginárias ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Total, 16.386 exasperações inúteis. Esse, o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas, 16.386 de sabores dispensáveis em 3.700 dias de existência, e isso nos 4 lustrosos mais belos da passagem no mundo, porque, iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo, cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem os desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro. Bom, eu achei muito interessante ele poder numerar, né, quantas vezes ele conseguiu ficar bravo, né, por tantos motivos que depois ele julgou banal. E ele diz que ele morreu 22 anos antes do que ele deveria viver, né, considerado um suicida, né, que nós chamamos de suicida indireto, né, por fazer isso com seu corpo físico, na verdade, né, porque tudo começa nas nossas emoções, e as nossas emoções levam esses sentimentos para o nosso corpo físico, prejudicando o nosso corpo fisicamente. E ele teve esse corpo fragilizado, né, e prejudicado por causa desses sentimentos ruins que ele guardou com ele. Então, mais para uma reflexão, para que a gente pense que a gente precisa orar e vigiar, né? E vigiar os nossos pensamentos a todo momento, porque nós estamos falando com uma pessoa e a gente já está impaciente. Ai, por que essa pessoa fala tão devagar? Por que essa pessoa não vai tão rápido, né? No trânsito, a gente está impaciente. A gente está impaciente com a família. A gente tem raiva de coisas que acontecem. A gente guarda mágoa de outras pessoas, né? Então, ele fala, né, da necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. E o segundo tema é a reforma íntima. O progresso espiritual é incessante e insensível, isto é, não cessa nunca e é imperceptível porque ninguém se torna mal ou bom da noite para o dia, nem vira santo quando morre. O homem deve, a cada passo, adquirir novos conhecimentos de fraternidade e praticá-los para a purificação de sua alma na caminhada em direção à luz maior. Deve tomar o conselho de Belarmino Bicas e prevenir-se contra os desequilíbrios e enfermidade, fazendo a cada instante mais e melhor. Deve extirpar os vícios que o prejudicam,
principalmente os tóxicos, o alcoolismo, os abusos sexuais e eliminar os defeitos de personalidade, como o orgulho, o egoísmo, a maledicência, a impaciência, a intolerância, a preguiça, a inveja, o ódio, a avareza, a agressividade e tantos outros. A alma, em sua caminhada, para alcançar a luz divina, precisa ser virtuosa na humildade, no devotamento, na resignação, na beneficência, na renúncia, na paciência, na tolerância, na mansidão, na vigilância, contra influenciações negativas e na fé, praticando e vivenciando o amor em todos os instantes da vida. Diz André Luiz, nos domínios do espírito não existe a neutralidade, evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionaremos na treva, conforme a indébita determinação do nosso eu. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Emmanuel, em O Consolador, respondendo à pergunta quais os escolhos da mediunidade, número 410, esclarece que o maior escolho da mediunidade encontra-se dentro do próprio médium, por seu personalismo, sua ignorância, sua ambição e rebeldia. Vai além ao afirmar que um dos maiores males do espiritismo está entre os próprios espíritas, que compreendem os ensinamentos da doutrina, mas não se convertem ao Evangelho de Jesus. Diz Ney Prieto Pérez, em seu Manual Prático do Espírita, que a reforma íntima é um processo contínuo do autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos de nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Então, o que é a reforma íntima, né? É nós aceitarmos o nosso processo espiritual, é nós termos mais sensibilidade com o outro, é nós olharmos para nós, é nós nos interiorizarmos a nossa evolução, é plantar a boa semente, para colher a boa semente. Dentro do Espiritismo a gente fala que não existe a involução, então a gente não evolui, a gente não regride, né? A gente progride, por mais que seja pequeno esse progresso, né? E como diz André Luiz, né, não existe a neutralidade, a gente evolui com a luz, porque a luz ela é eterna, né? Então, senão a gente vai estacionar. Então, a gente vai estacionar e vai ficar no nada, né? Não existe o encarnar e desencarnar simplesmente, né? O que a gente vai fazer todos os dias? Algumas coisas vão acontecer para a gente progredir. Então, pensemos dessa forma, que a gente veio aqui para evoluir, né? A gente está no processo de evolução e a gente precisa aprender com esse processo. A gente precisa aprender no dia a dia. Então não adianta nada a gente saber toda essa teoria e não colocar em prática. A gente precisa praticar minuto a minuto, segundo a segundo e vigiar os nossos pensamentos para que a gente consiga ter pensamentos bons, sentimentos bons e transmitir essas coisas para quem está ao nosso lado, ao nosso redor, em contato conosco, né, de alguma forma. E então terminamos a nossa 22ª aula e eu te agradeço muito. Gratidão. Namastê, Namastate. Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.